São recorrentes casos de tráfico de albinos em Moçambique. Tudo isso porque acredita-se que os órgãos de albinos dão sorte no negócio. Acompanhe o caso de uma jovem que escapou por 2 vezes o tráfico. A falta de pigmentação na pele, nos olhos e nos cabelos que têm os albinos é um estigma em muitos países da África. Segundo informações disponíveis na Tanzânia e no Burundi, nos últimos meses, dezenas de albinos foram assassinados. Informações daquele país dão conta que os assassinos de albinos buscam partes de seus corpos, como dedos, órgãos sexuais, línguas e cabelo, para a venda, uma vez que se acredita que os albinos dão sorte no negócio. Os órgãos dos albinos assassinados no Burundi são comercializados na Tanzânia e de lá para a África do Sul, entre outras partes de África. A Delícia Desejada, 27 anos de idade, é uma jovem residente na província de Nampula. Diz ter tido uma infância normal dentro de casa, mas o mesmo não pode-se dizer quando se fazia à rua, devido à discriminação. Casa foi tudo normal, não houve diferença com meus irmãos, tudo normal. Agora fora era muito complicado. As pessoas me olhavam de uma forma estranha, mesmo na escola, os colegas. Fui me habituando. O que as pessoas dizem então, os colegas? Qual é a principal mensagem que é passada pelos colegas da escola? E como é uma fase assim, éramos praticamente crianças com 6, 7 anos, as pessoas ficavam com medo de me aproximar, de conversar comigo, porque diziam que posso los contaminar, né? Devido ao contrabando alimentado pela superstição, a Delícia faz uma grande revelação. Diz ter escapado o tráfico por 2 vezes. Por causa dos raptos, né? Então as pessoas quando me veem na rua dizem que está aí a fortuna de Tanzânia. E isso é muito chocante para nós, principalmente para mim. E sinto muito para as gerações vindouras, porque é muito alarmante alguém passar pela estrada e as pessoas falarem que está aí a fortuna de Tanzânia, a pessoa a ver. Isso é muito triste. Escapei sim por 2 vezes, tentaram me raptar. E isso é muito triste porque não fico à vontade na estrada quando estou a andar e não posso andar sozinha devido a esses raptos. Ela conta os tristes momentos que passou nos dias que tentaram lhe raptar, uma situação que nunca mais saiu da sua memória. A primeira vez estava a voltar da faculdade, chegados na padaria Spal, aparece uma senhora, um carro branco com vidros fumados, uma senhora desce e começou a arrastar-me para o carro. Só que as pessoas que estavam lá começaram a gritar, ela deixou-me. Da segunda vez estava com meu irmão, no centro da cidade, na Pepe mesmo. E quando aparecem 2 carros, desceram 2 pessoas e pegaram-me, uma pessoa do outro lado e outra pessoa do outro lado. Só que meu irmão se apercebeu de longe onde ele estava, veio a correr até lá onde eu estava e pegou aqueles 2. E quando eles soltaram-me e entraram no carro, foram-se embora. Depois, quando ele estava aí, começaram a falar, essa aí é a fortuna de Tanzânia. Então, para mim foi muito triste. Fiquei quase 1 mês sem sair de casa. E praticamente quando saio de casa não posso sair sozinha, tenho que sair com alguém. Quais são os nomes que as pessoas usam quando estão na rua? Nos chamam cor de porco,
Nos chamam de fantasmas. Em relação à questão do tráfico, as pessoas traficam os albinos para quê? Para fazer a magia africana. Dizem que somos o quê? Somos a base da riqueza dos tanzanianos. Conhece pessoas que foram traficadas? Sim, conheço um amigo, Augusto, ele foi raptado em dezembro do ano passado. Até agora ele não apareceu. E não se sabe de concreto onde ele está. Acha que foi raptado também para a Tanzânia? Acho que sim. Por que acha isso? Porque muitos raptos, né? O fim, a finalidade é de levar para lá, né? Sim. Quando chega lá, o que acontece? Quando levam albinos para a Tanzânia, praticamente são queimados, como ouvi. São queimados, aproveitam-se da cinza. É que o albino seja fruto de uma relação adúltera, que o albino seja fruto de uma situação de feitiçaria, que o albino possa, eventualmente, como é o caso da região norte, Tanzânia e Quênia, na região norte de Moçambique, nos países como Tanzânia e Quênia, que os albinos, os seus membros, os seus órgãos, possam ter algum poder espiritual. Tudo isso resulta de ignorância e de preconceitos e estereótipos. Adelina dos Santos, de 19 anos de idade, é uma filha gêmea. A jovem revela uma história que nunca saiu de casa. Sofreu por ter nascido albina. Diz ter sido rejeitada pela família do seu pai. Quando nasci, dizem que alguns membros da família não queriam me aceitar porque eu era albina. Então, por ignorância talvez, achavam que minha mãe tivesse traído meu pai com outro homem. O engraçado é que tenho uma irmã gêmea, ela é negra e eu sou albina. Então eles não conseguiam entender essa diferença. Então falavam que meu pai tinha viajado nessa época, porque meu pai viajou, minha mãe ficou a trair meu pai. Essa foi uma das situações. Durante a minha infância, me lembro que muitas vezes eu não podia sair de casa com blusas de alças, porque eu me queimava. E minha mãe, para não me fazer me sentir discriminada, falava para minha irmã também não usar. Então minha irmã, minhas primas, todas tinham que usar blusões até aqui, assim como eu. E às vezes elas não gostavam, ficavam chateadas comigo, elas não entendiam. Porque minha mãe só falava, não podem porque a Adelina não pode. A questão do albinismo não resulta de uma relação adúltera ou o que quer que seja, porque o que sabe é que a concepção do indivíduo, ela é a partir de espermatozoides, óvulos, fecundação, por aí, e que não há uma interferência do que quer que seja. Claro, a componente genética é que vai definir a sua formação e a sua estruturação. Por isso que eu penso que não há, senão ignorância por parte dos indivíduos que estão envolvidos com essas práticas, algumas ilícitas, outras preconceituosas, até resultam até em atitudes criminosas. Iniciar os estudos foi outro problema enfrentado pela jovem. Na escola primária não queriam me aceitar por eu ser albina, porque pessoas acham que albino tem problemas intelectuais, não pode aprender como os outros. Essas são algumas situações. Então, a tua família disse que não aceitava-te porque olharam para ti como uma pessoa diferente? Sim, eles achavam que eu era filha de um estrangeiro, um europeu, alguma coisa assim. E no seu dia a dia, na via pública, a sociedade, o que diz quando olha para ti? Hoje em dia, o preconceito diminuiu muito, porque quando eu era pequena, eu me lembro de quando eu passava na rua, as crianças choravam, ficavam desesperadas, começavam a chamar de Nhamomo. Nhamomo é nossa língua lá, que quer dizer monstro. Outras mulheres grávidas acreditavam que se você cruza com uma pessoa albina, você vai ter um filho albino. Então, elas cuspiam no peito. Falavam que assim evitaria de ter filho albino. As pessoas não me tocavam. Falavam que se você tocar um albino, você vai ficar albino.
Então aconteciam muitos episódios que eu recusava ir para a escola porque eu sabia que as pessoas lá não iriam querer conviver comigo, as crianças iriam fugir. Mas hoje em dia isso diminuiu muito. Ainda existe, mas é uma quantidade pequena. Chamaram de sopo. Sopo, não sei se vocês sabem, que é um peixe. Nunca vi, mas pessoas chamam, quando vê pessoas albinas, chamam assim, chamam de nhamomo, chamam de azar, maldição, muitas coisas. Dói para ti ouvir esses nomes? Quando eu era pequena me doía muito, eu chorava, mas minha mãe sempre falava, essas pessoas não entendem, eles são ignorantes. Então hoje em dia eu não me chateio mais. Fico triste, mas não me dói. Em termos nas suas relações, quais são as piores situações que passou por elas, por ser albino? Algumas as piores situações é de as pessoas não quererem, de vez em quando, não querem andar comigo na rua, porque falavam que eu sou muita luz, que chamava muita atenção, porque qualquer pessoa albina, por onde passa, causa alvoroço, todo mundo quer ver, todo mundo aproxima, alguns olham com estranheza, outros com admiração, então as pessoas não gostam muito de andar comigo, por isso. O Ministério da Educação diz estar a trabalhar na sensibilização dos professores para a inclusão dos albinos. Nós temos sensibilizado os professores no que diz respeito à integração, à inclusão destas crianças. E temos preparado, não só em questão da inclusão física da pessoa portadora de albinismo, mas também em questão do processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que estas crianças, por falta da pigmentação na pele, eles têm dificuldades da visão. A nível do Ministério temos elaborado exames especiais, não é, para a questão dessas crianças com problemas de visão, em caso específico dos alunos com albinismo. Ana Lídia Tembi é mãe de uma filha albina. Conta que enfrenta tristes momentos por causa da sua filha. Outras crianças quando vêm, outras têm receio, outras até começam a falar. Lá onde eu estou a falar, mas Shijane quando vê ela vê se sente mal, ela vê e chora. Mãe, me chamam, dizem Shijane, ela fica em casa já, não quer saber com aquelas pessoas, né? Mas uma coisa que sempre acontece quando chega num sítio novo, escola, onde tem muitas crianças, tem tido esse tipo de coisa, né? Mas fazer que são coisas, a gente tem que conviver com essas coisas, né? E na rua, o que acontece exatamente com as pessoas? Na rua, até porque não falam, quando são pessoas mais velhas, simplesmente quando tu passa, as pessoas todos começam a olhar, né? Olham para ti, não dizem nada, simplesmente olham, às vezes a gente se sente mal, né? Tem pessoas que às vezes falam, quando tu chegas, por exemplo, num chapa, às vezes com ela, às vezes outras pessoas nem sequer ajudam, né? Para o pai, tu pedes tudo e fala com a menina, a pessoa simplesmente olha ou prefere levantar e deixar o lugar para não ter que estar por perto dela. Isso que às vezes me incomoda, né? Quais são as piores situações que já passou por elas, que te marcaram e até hoje dói para ti? O que mais passou é quando, até não é por sociedade, porque às vezes ela passa mal por causa do sol, né? Às vezes quando a mãe sai, ela fica um caso de outros familiares que não têm tido cuidados, ela queima, sai feridas. Eu não tenho como, porque dizem, tem outros que dizem nas clínicas curam, sei lá, mas às vezes como não tenho condições, isso me marca bastante quando ela queima com o sol, fica com feridas. Ela quer brincar, ela quer sentir, às vezes ela vem, mãe, afinal eu não posso fazer aquilo porque eu digo, bebê, tu não podes ficar queimar com sol, ela me pergunta, mas aqui elas estão a brincar, eu não posso brincar, eu digo, não bebê, você vai queimar com sol, ela me pergunta porque às vezes eu não sei o que lhe dizer, né? Em algum momento quando a pessoa tem condições, pelo menos consegue cuidar dela, de modo que não apanhe sol, estudo numa escola. Assim, por exemplo, quando vai à escola, eu tenho que ser com ela de casa para a escola, mas ela não é fácil controlar, mas para quem tem condições, numa escola privada, um colégio, tem sido mais fácil. Bem controlada, ela não apanha sol e às vezes quem tem condições lhe tira de carro para a escola. E para quem não tem condições é complicado, muito difícil, muito.
Essa criança é discriminada? Para outras crianças é. Ela até porque ela não começou a estudar, mas ela assiste a aulas, né? Ela vai, sempre que vai, volta, mãe, me chamam de Xijana. Ela usa sempre diz que falam assim, mãe, me chamam de Xijana, mas não conheço, ela vai. Porque tem outras crianças que adoram ela, né? Tem outras crianças que quando vê querem estar com ela, mas tem aquelas que têm receio, até quando vê elas se afastam, né? Tem medo dela. Aceitar a sua filha como albina não foi nada fácil. Como é que foi? O que passou pela sua cabeça quando olhou para sua filha e percebeu que era albina? Quando tive a miúda, eu olhei, naqueles primeiros minutos fiquei meio assustada, mas por quê? Naquele momento foi uma coisa daquele, mas consegui aceitar. Foi uma coisa daqui para aqui, eu não consegui olhar para ela porque minha filha é diferente, né? Porque eu tive que ter ela assim. Sei que eu vou conseguir cuidar dela. Mas eu me levantei e consegui até hoje. É uma coisa, para mim, eu já olho para ela como se fosse uma criança normal. Para mim é normal, mas aonde eu me sinto mal é quando já saio na sociedade, as pessoas começam a dizer aquilo, mas aquilo, outras crianças evitam. Isso é uma coisa que tem me incomodado, né? O que é albinismo? O albinismo é uma deficiência congênita hereditária causada por deficiência da melanina, que é a substância que dá a cor negra, não é, na pele. Então, os pacientes têm uma deficiência autossômica recessiva. Isto é, se tem um pai portador do albinismo, então tem uma alta chance de ter um filho que é albino, com a doença. Mas se tem uma mãe que é portadora, eles apenas vão ser portadores. Se tem um pai que é portador e casa-se com uma mãe também que é portadora do albinismo, há muita chance de ter um filho albino. É uma doença hereditária, transmitida hereditária, de uma maneira hereditária, não é? Veja no próximo bloco o que os albinos pensam em relação ao seu dia a dia. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.